História de hoje. Brinquei de esconde-esconde com uma criança aleatória. Acho que ela me seguiu até em casa. Tudo começou há 2 semanas. Meus pais me arrastaram para o casamento de um amigo deles, com o objetivo de me apresentar a uns homens de qualidade e tradução, uns caras da área financeira que têm menos empatia que um caracol de jardim. Dizem que filho único é mimado, mas, na real, acho que a gente se ferra porque não tem outra criança para distrair eles. 100% da atenção deles é em mim. Acabei fugindo quando meus pais atingiram a marca das 4 bebidas. Ou talvez mais. Minha mãe estava tão bêbada que me apresentou acidentalmente como Clara, meu nome é Carly. Então nenhum dos dois percebeu quando eu saí sorrateiramente e encontrei um quarto tranquilo para me esconder. Foi lá que eu conheci a menina. Não sei o nome dela. Ela tinha uns 7 anos, cabelo castanho com franja reta e olhos azuis grandes, e simplesmente entrou depois que eu estava lá há 1 hora. Ela usava um vestido azul claro na altura do joelho e sapatos pretos brilhantes de boneca. O vestido estava um pouco amassado e sujo para um traje de casamento, mas bom o suficiente para eu presumir que ela era filha de um dos convidados. Eu ia ignorá-la, mas ela veio direto para mim e só ficou ali me encarando. Deu para perceber que ela queria me perguntar algo, mas estava com muita vergonha. Tudo bem? Perguntei, desligando o celular. Ela assentiu. Precisa que eu encontre seus pais ou algo assim? Ela balançou a cabeça. Então apontou vagamente para o salão de baile, de onde vinha o som grave da música. Seus pais te arrastaram para cá também, né? Perguntei. Ela assentiu. Pais, cara, já é ruim arrastar a filha de 25 anos para um casamento. Mas a sua filha criança? E depois simplesmente abandoná-la? Eu podia ser uma sequestradora, levando ela para minha van branca agora mesmo, e ninguém nem ia saber. Desculpa, eu também não quero estar aqui, falei para ela. Ela me encarou com seus grandes olhos azuis. Você brinca de esconde-esconde comigo? Ah, bem, por favor, ela insistiu. Ela parecia tão triste. E sério, ficar lendo notícias de noivado e sobre as férias na Europa era realmente mais importante do que fazer o dia de uma criança? Ok, só uma rodada. Mas você tem que ficar por perto, tá? Olhei para o corredor do clube. Não lá em cima. Só o corredor e essas salinhas. Ela sentiu. Fingi fechar os olhos, mas na verdade espreitei para ter certeza de que ela não ia se perder ou ser sequestrada. 2. Eu a vi correr pelo corredor e entrar correndo na outra sala. 6, 7. Pronta ou não, lá vou eu. Depois de fingir que estava procurando por ela no corredor, entrei na sala que eu tinha visto ela entrar. Era uma salinha de jogos com algumas mesas espalhadas e poucos lugares para se esconder. Me abaixei para olhar embaixo das mesas, mas ficou claro que ela não estava lá. Me virei, e foi aí que eu a vi, parada na escuridão atrás da porta. Só parada ali, perfeitamente imóvel, me encarando com aqueles grandes olhos azuis. O resto do corpo dela engolido pelas sombras. Te achei, gritei. Mas ela saiu correndo para o corredor, batendo a porta com força quando tentei abrir. Estava trancada. Sua pirralha, eu sussurrei para mim mesma. Eu estava tentando ser legal com você. Entrei em pânico por uns 2 segundos, antes de perceber que ainda tinha meu celular. Meu pai me deixou sair, e eu disse a ele que estava indo embora. Antes de sair, porém, eu disse aos pais do noivo que tinha uma garotinha correndo por aí sem supervisão. A mãe pareceu perplexa, como se eu tivesse dito a ela que o céu estava caindo. Que pena, não era mais problema meu. Nos dias seguintes, esqueci quase que por completo da interação, embora ela tenha ficado martelando na minha cabeça. Os pais do noivo pareciam meio chapados. E se eles não contassem para ninguém? E se alguém sequestrasse aquela menina? Atribuí isso à minha ansiedade, embora eu tenha perguntado aos meus pais sobre isso na próxima vez que falei com eles. Acho que não tinha crianças no casamento, disse minha mãe. No convite dizia 100 crianças. Mas as irmãs do noivo não têm filhos? Perguntou meu pai. Ou talvez um filho da equipe, acrescentou minha mãe. Tenho visto isso cada vez mais, pessoas levando seus filhos para o trabalho. Fui ao shopping e a balconista tinha o filho dela no iPad ao lado dela. E isso virou um monólogo sobre a aventura da minha mãe comprando calças novas no shopping. Sem poupar detalhes. Depois da ligação, percebi que estava exausta. Comecei a fazer a ronda na minha pequena casa de fazenda, apagando todas as luzes, pegando um copo d'água. Comecei a subir as escadas e então eu vi, saindo debaixo da cortina da sala, 2 linhas pálidas. Não linhas, pernas. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Não. Por um segundo eu congelei. Então abaixei e apertei o interruptor da luz. Nada lá.
As cortinas longas e pretas pendiam frouxamente da barra da cortina. Estavam se movendo um pouco? Não, era só minha imaginação. Além disso, mesmo que estivessem se movendo, tinha uma ventoinha ali, e eu tinha ligado o aquecedor. Era só minha imaginação. Corri para a janela e puxei as cortinas só para ter certeza. Mas não tinha nada lá. Só minha imaginação. Eu tinha me mudado para casa há poucos meses. Foi a primeira vez que morei sozinha. Era para eu ter me mudado com meu namorado, mas terminamos de repente. Era comum eu me assustar com barulhos aleatórios. Ouvir a casa se acomodando e pensar que alguém invadiu. Ouvir o vento uivando e pensar que alguém estava gemendo dentro da casa. A sala tinha ficado muito escura quando eu achei que tinha visto as pernas. Além disso, eu via coisas pelo canto do olho o tempo todo. Às vezes era meu cabelo ou um truque da luz. Eu estava ansiosa por morar sozinha, com medo da minha própria sombra. Foi isso que eu disse a mim mesma. Mas então piorou. Algumas noites depois, por volta das 10, eu estava separando minhas roupas para amanhã. Abri o armário, revirando minhas blusas, procurando algo que não me fizesse parecer uma mãe de 40 anos, porque eu tinha esquecido de lavar roupa e minhas únicas opções eram coisas que eu não usava ou lavava há muito tempo. Algo chamou minha atenção e eu olhei para baixo. Tinham sapatos de boneca, empurrados para o fundo do armário, brilhando na penumbra, presos a 2 tornozelos finos e pálidos. Eu gritei e pulei para trás. Bati a porta do armário e recuei. Que porra é essa? Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu vi os sapatos dela. Claramente. Eu podia ver as pequenas tiras, a pele pálida dos pés dela. Isso não estava a 20 metros de distância no escuro. Ela estava bem ali. Eu fiquei encarando a porta do armário, tremendo. Nada aconteceu. Eu me aproximei lentamente da porta. Coração batendo forte, peguei a maçaneta e puxei. Nada, só meus sapatos. Saltos e sapatilhas e tênis. Sem sapatos de boneca. Respirei fundo e enfiei a mão no armário, sentindo atrás de todas as minhas roupas. E se ela estiver lá? E se eu sentir a mãozinha fria dela? Mas não tinha nada. O armário estava vazio. E quando tudo isso começou? Doutora Thatcher me encarou inquisitivamente. Engoli em seco. Nunca tinha ido a um terapeuta antes. Meus pais não gostavam disso. Você não quer ser rotulada. Mas eu estava vendo coisas. Eu não tinha escolha. Depois de um casamento que fui, há uma semana falei para ela. E você teve muitas mudanças na vida recentemente, disse ela. Você e seu parceiro terminaram, e você começou a morar sozinha. Sim. Não acho que seja aleatório que você esteja vendo uma criança, disse ela. Você disse que você e seu parceiro discordavam sobre ter filhos, que foi o que levou ao seu término, certo? Mais ou menos. Na verdade, não posso ter filhos. E ninguém me deixou esquecer isso, também. Foi há apenas um mês, quando encontrei acidentalmente uma ultrassonografia de quando minha mãe estava grávida de mim. Ela arrancou da minha mão como se eu fosse feita de vidro. Como se ver qualquer coisa relacionada à gravidez, bebês ou crianças fosse me destruir. Não era grande coisa. Eu podia dizer casualmente. Na verdade, não posso ter filhos. Eu estava bem. A compreensão cruzou o rosto dela. Eu não gostei. Então você está vendo uma criança perto da sua casa depois que seu parceiro te deixou porque ele queria filhos, e você não podia ter? Cruzei os braços. Sim, mas... E tudo isso aconteceu logo depois de um casamento, onde seus pais estavam tentando te apresentar a alguém novo, para te ajudar a seguir em frente. Bem, acho que você está estressada, disse ela, encostando na cadeira. Acho que você passou por muitas mudanças na vida recentemente. É muita coisa. Tire um tempo para desacelerar, talvez tire alguns dias de folga do trabalho. Você tem amigos na área? Não, admiti. Só estou aqui há alguns meses. Tem um clube de jardinagem ótimo na biblioteca. Muitas mulheres jovens da sua idade. Você gosta de jardinagem? Não. Ponto cruz? Mahjong? Xadrez? Balancei a cabeça. Bem, não sei o que te dizer. Ela soltou uma risada. Desculpa. Olha, vou te receitar algo para a ansiedade. E me ligue se as coisas começarem a piorar. Mas acho que você vai ficar bem. Eu não me sentia bem. Voltei para casa de carro. Entrei na garagem. Na luz brilhante do dia, a casa parecia horrível. A tinta branca estava descascando em alguns lugares. As janelas estavam sujas. Até a torre de abóboras fofas na entrada não conseguiu salvá-la. Liguei para meus pais. Posso ficar com vocês por alguns dias? Assim que cheguei na casa dos meus pais, me senti muito melhor.
Em vez da escuridão fria e solitária da pequena casa de fazenda, havia tapetes felpudos e lâmpadas demais e o cheiro persistente de biscoitos na cozinha. De repente concordei com a terapeuta. Tudo ia ficar bem. Eu estava surtando à toa. Conversei com meus pais, o que foi um problema totalmente diferente em termos de estresse, mas pelo menos não era ver uma criança se escondendo na escuridão. Liguei para o trabalho e avisei que estava doente por alguns dias. Quando meus pais foram para a cama, me senti perfeitamente segura assistindo a um filme sozinha no andar de baixo. Me senti perfeitamente segura indo para a cozinha pegar um lanche. Perfeitamente segura abrindo o armário para pegar um prato. Meu Deus, meu Deus! Ela estava no armário, encolhida sobre si mesma, torcida e contorcida para caber. Cabeça baixa, cabelo castanho pendurado sobre o rosto. Bati a porta com força e gritei. O que foi? Minha mãe gritou, descendo as escadas correndo como um animal selvagem. Ela está no armário. Gritei, escondendo o rosto. Ela está no armário, porra. Que porra está acontecendo aqui? Meu pai exigiu quando entrou correndo. Ela diz que tem alguém no armário, disse minha mãe. Mas eu podia ouvir na voz dela. O conhecimento, a descrença. Tradução, ela ficou completamente maluca. Ok, disse meu pai, se aproximando do armário. Qual? Aquele, eu disse, com a voz trêmula. Com os pratos. Ele estendeu a mão e pegou a maçaneta. Deu uma puxada. Não tem nada lá. Abri meus olhos. A única coisa no armário eram pratos. E canecas. E um abridor de garrafas velho. Ela não estava lá. Eu vi ela, eu disse suavemente. Viu quem? Perguntou meu pai. Quase disse esquece, mas então pensei. Já pareço louca mesmo, dane-se. Uma menina. Uma garotinha com cabelo castanho e olhos azuis e um vestido azul. Eu a vi no casamento. Meus pais trocaram um olhar. Eu a vi lá dentro. Eu juro. Está tarde. Vamos para a cama, disse meu pai, passando o braço por mim e me guiando para cima. Minha mãe seguiu, em silêncio. Perturbada. Eu provavelmente também ficaria perturbada se minha filha adulta estivesse afirmando ver crianças fantasmas aleatórias no armário. Eu não a culpei. Mas eu a vi. Eu sabia o que aconteceu. Eles me acomodaram na cama e sentaram comigo, como se eu tivesse 8 anos de novo. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou minha mãe apertando minha mão. Eu, acho que não, eu disse. Meu pai disse, durma. Tudo vai ficar bem de manhã. Deixei a luz noturna acesa. A do porquinho que eu tinha desde criança. Fiquei olhando para os 2 ursinhos brancos na cômoda. Minha mãe tinha comprado eles quando estava grávida de mim. Um estava impecável, novinho em folha. O outro estava usado e careca porque eu dormia com ele todas as noites. Levantei e peguei, envolvendo meus braços em volta do corpo flácido dele. Realmente não me fez sentir melhor. Ouvi os tons baixos e preocupados dos meus pais no quarto ao lado. Parecia que eles estavam discutindo. Provavelmente discutindo se deveriam me levar ao médico naquele exato momento. Eu podia imaginar, minha mãe dizendo, mas então ela será rotulada. E meu pai dizendo, foda-se, Ange, essa é a menor das nossas preocupações agora. Eventualmente, de alguma forma, adormeci. Porque quando acordei, a luz noturna no meu quarto estava apagada. Levei alguns segundos para me situar. Então me lembrei onde eu estava, no meu antigo quarto de infância. As estrelas que brilham no escuro no teto, a colcha rosa. E fiquei ciente de uma presença. Uma sombra, sentada na beira da minha cama. Ela estava de costas para mim. Sua forma pequena estava curvada, seu cabelo escuro pendurado sobre os ombros. Eu me endireitei, meu coração batendo forte. Você quebrou as regras, ela sussurrou na beira da minha cama. Abri a boca para responder. Minha garganta estava seca. Eu só estava tentando te manter segura, eu gaguejei. Eu estava preocupada. Você quebrou as regras, ela sibilou. Então ela se virou para me olhar. Seus olhos azuis quase brilhavam no escuro. Mas havia algo terrivelmente errado com o rosto dela, agora. Sua expressão parecia pura maldade distorcida queimando em mim. Em segundos ela estava rastejando pela cama em minha direção, movendo-se de forma anormalmente rápida. Suas 2 mãozinhas agarraram meu braço com uma força de aço. A dor me atingiu. Gritei quando ela sorriu para mim, seus olhos queimando em azul. É a minha vez, ela disse, sua voz mais baixa do que antes. É a minha. A porta se abriu com força. A luz se acendeu. Eu estava sozinha no quarto. Sem garotinha. Minha mãe estava na porta, respirando pesadamente. Olhei para baixo e vi uma marca horrível e queimada no meu braço. Doía como se eu tivesse sido pressionada com um ferro de marcar gado. Você a viu de novo? Não viu? Perguntou minha mãe. Sim, eu disse, balançando a cabeça, me levantando. Minha mãe veio lentamente para a cama. Ela se sentou.
Quando finalmente olhei para ela, percebi que ela estava branca como uma folha. Carly, preciso conversar com você, ela disse lentamente. O quê? Ela soltou um suspiro. Isso é muita coisa, então. Ela apertou os olhos. Só me aguente. Ok, mãe? Quando eu estava grávida de você, ela olhou para o chão, evitando o contato visual. Eu estava grávida de gêmeas. Eu congelei. Mas a outra gêmea, Clara, ela não sobreviveu. Você a reabsorveu, ou o que os médicos chamam. Ela finalmente olhou para mim. Quando você nasceu, eu fiquei com raiva de você. Fiquei com tanta raiva que era só você, e não ela. Sua voz começou a tremer. Mãe, o quê? No meio da noite, quando eu ainda estava entrando e saindo de tudo por causa das drogas e do parto e tudo, eu tive esse sonho estranho. Eu vi essa figura sombria e eu a vi de mãos dadas com a menina. A menina que você descreveu. Sua voz falhou. Ela estava chorando. A figura disse, ambas podem viver. 25 anos para a primeira, 25 anos para a segunda. E, eu disse sim. Ela escondeu o rosto, soluçando. Eu a encarei, tudo me atingindo de uma vez. Uma voz falou na minha cabeça nessa mesma hora. 25. Você quebrou as regras, Carly. Agora é a minha vez. E a ferida no meu braço começou a latejar como fogo, e quando olhei para a porta do quarto a menina estava lá. A tensão foi construída aos poucos, desde o casamento chato até o terror absoluto no quarto da infância. O plot twist final me pegou de surpresa, a ideia de que a irmã gêmea era uma espécie de entidade sobrenatural com quem sua mãe fez um pacto é genial e dá um peso emocional brutal à história. E esse final? É a minha vez, fiquei me perguntando se a Clara sempre esteve ali, esperando, ou se a Carly inadvertidamente ativou algo ao quebrar as regras do esconde-esconde.